Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Introdução ao Cálculo, Trigonometria e Números Complexos. Eu sou a professora Aline Rosseto. Nós já tivemos a nossa aula semana passada, então a nossa primeira aula. E o assunto da aula anterior foi funções. Nós vimos a lei de formação de uma função, também vimos domínio, contradomínio e imagem de uma função. E na aula de hoje, nós vamos falar de de dois tipos, na verdade, de funções. Nós vamos falar da função polinomial, das funções polinomiais, mas especificamente da função polinomial do primeiro grau e da função polinomial do segundo grau. Então, eu sou licenciada em matemática, mestre em ensino de ciência e educação matemática e agora eu sou doutoranda nesse mesmo programa que é pela Universidade Estadual de Londrina. Então, como eu disse, vamos falar de funções. E aí, o que são funções? Na aula anterior, nós vimos que função é uma relação entre duas grandezas, onde temos uma que é a variável dependente e a outra que é uma variável independente. E que nós temos ali uma relação entre elas. Vimos também na aula anterior que esse assunto função, ele é abordado na educação básica, no ensino fundamental, no ensino médio. Nós vimos que no nono ano já aparece o conceito, de função e ele é aprimorado no ensino médio. Então, como eu disse também na aula anterior, recapitulando alguns pontos, esse assunto função, ele está muito ligado ao nosso dia a dia. Nós vimos o exemplo do posto de combustível, onde a relação da quantidade de litros abastecido com o preço a ser pago, nós tínhamos ali uma função entre aquelas grandezas. Então, é importante levarmos essas relações, trazermos a matemática para o cotidiano dos nossos alunos, para o dia a dia, porque a matemática mais próxima, do dia a dia, quem sabe assim consigamos fazer com que os nossos alunos sintam-se mais interessados, sintam mais interesse por essa disciplina que é tão rica, que é tão importante, não só para o aluno no seu dia a dia na escola, mas também para o seu dia a dia, para a sua vida, para a sua vivência. Então, vamos ao quadro ver qual é o objetivo da aula de hoje. Nessa teleaula, você terá a oportunidade de aprender a respeito das características das funções polinomiais do primeiro e do segundo grau. Na aula anterior, nós vimos aí as características das funções. De modo geral, então, nós vimos que uma função ela vai ter uma lei de formação, então nós podemos, por meio da interpretação de um enunciado, por exemplo, criar a lei de formação dessa função. Nós vimos que alguns exemplos eles não trazem já a lei de formação, então nós podemos interpretar o que foi dito e montarmos essa lei de formação da função. Vimos também o domínio, a imagem e o contradomínio dessa função. Então, algumas características que nós vimos na aula anterior. E hoje, nessa aula, nós vamos ver algumas outras características, como também o zero da função, que são as raízes da função. O que são vértices? Será que nós temos vértices tanto para as equações polinomiais do primeiro grau e do segundo grau? E aí, como será que vai ser essas características? Eu acredito que com a aula de hoje vocês vão relembrar alguns conceitos e assuntos já vistos no ensino médio ou no ensino fundamental. Mas eu reforço, é importante trabalharmos com isso. Essa disciplina de introdução ao cálculo é uma base, então é um fundamento para as próximas disciplinas que vocês terão, como por exemplo, análise numérica, vocês terão outras disciplinas envolvendo cálculo. Então, é importante termos essa base para depois dar continuidade aos estudos, para esse aprofundamento dos estudos de vocês. E outra coisa importante é que essas funções, elas estão ligadas ao nosso dia a dia,
como eu disse anteriormente. Voltamos para ver o objetivo da aula de hoje. Então, no quadro, nós temos isso, o objetivo. Então, é o objetivo que consiga, ao final da teleaula, representar, por meio do plano cartesiano, funções polinomiais do primeiro e do segundo grau e utilizar esse conceito para resolver situações cotidianas. Então, nós vamos ver, além dessas características que eu acabei de comentar com vocês, nós vamos fazer os gráficos, né? O esboço do gráfico dessas funções. Será que o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é igual ao gráfico de uma função polinomial do segundo grau? Será que tem alguma relação? Será que nós conseguimos encontrar o zero nesses dois tipos de funções? Os vértices que eu também comentei, será que é possível encontrar nesses dois tipos de funções? Então, esse é um dos objetivos da nossa aula de hoje. Então, verificar essas particularidades, especificidades de cada uma dessas funções. Então, vamos ao quadro ver ali uma definição de funções polinomiais. Uma função P é chamada polinômio se P de x é an vezes x elevado a n mais an menos 1, x elevado a n menos 1. Eu trouxe, só para a gente conhecer então o que são essas funções polinomiais. Onde que nós teremos, por exemplo, a função polinomial do primeiro grau, ela será do tipo ax mais b. Então, assim, vai depender do grau do meu polinômio para eu ter o tipo de função. E aqui nós temos que ter n, ele é um número inteiro não negativo, o a0, cadê? O a0 aqui nós temos o a1 e o a2, eles são constantes, chamados de coeficientes do polinômio, e o domínio de menos infinito a mais infinito. Então, nós vamos ver que essas funções, igual, por exemplo, a função polinomial do primeiro grau, nós temos ali um índice 1 no x. A função polinomial de segundo grau, nós já temos um índice 2 no x. Então, vai variar. Então, dependendo do grau do polinômio, nós temos ali os tipos de funções. Nós teremos os coeficientes, veremos coeficiente linear, coeficiente linear, coeficiente angular. Então, cada especificidade de cada uma desses tipos de funções. Nós vamos ver agora um exemplo, né? Uma situação onde poderemos interpretar esse tipo de função e veremos qual tipo de função que nós estamos trabalhando. Vamos ao quadro ver isso. Então, nós vamos falar do polinômio de grau 1, ou também conhecido como funções polinomiais do primeiro grau. Então, vamos a essa situação. Então, uma locadora de automóveis cobra para alugar um carro popular R$70, acrescido de uma taxa de R$1,20 por quilômetro rodado. Determine uma lei de formação de uma função que permita a um interessado em locar um carro nessa locadora calcular a quantia que irá pagar de acordo com a quantidade de quilômetros que pretende rodar. Então, é o seguinte, nessa situação, nós temos ali duas grandezas que estão associadas. Nós temos ali a quantidade de quilômetros rodados, então, o valor que ele for pagar pelo aluguel do carro vai depender do quê? Da quantidade de quilômetros rodados. Então, se ele tiver uma alta quilometragem, então se ele rodar ali muitos quilômetros, o valor a ser pago será maior. E o que está pedindo ali para a gente? Está pedindo para a gente construir uma lei de formação dessa função. Na aula anterior, nós já fizemos isso, né? Vimos se era função ou se não era função, tínhamos que escrever a lei de formação. Lembram do posto de gasolina? Nós escrevemos a lei de formação. Então, nós vamos fazer isso para essa situação. Vamos ao quadro. Como eu disse, então, nessa situação, nós temos duas
grandezas associadas, a quantidade de quilômetros rodados, né? E o preço, a quantia que a pessoa terá que pagar de acordo com a quantidade de quilômetros rodados. Mas e aí? O que é essa lei de formação? E nós vimos isso na aula anterior. Então, a gente vai associar as grandezas que nós acabamos de comentar. Nós vamos associar a quantidade de quilômetros rodados com a quantia que será paga de acordo com essa quantidade de quilômetros rodados. Então, nós podemos fazer a seguinte interpretação. Então, a gente quer saber o preço, né? Então, vamos lá, a quantia a ser paga. Então, a gente quer saber o preço. E esse preço, ele vai depender do quê? Da quantidade de quilômetros rodados. Então, aqui, o P de preço e esse Q nós vamos deixar sendo a quantidade de quilômetros rodados. Na aula anterior, nós utilizamos X, utilizamos Y. Lembrando aqui que eu vou sair desse X e desse Y. Então, a gente pode utilizar uma letra qualquer que vai representar, para representar a nossa função. Então, nós podemos dizer que o preço a ser pago, ele vai depender da quantidade de quilômetros rodados. E aí, como que esse preço ele é calculado? Ele é calculado, olhem aqui, R$1,20 por quilômetro rodado. Mas aí pode ser 1 quilômetro, 2, 3, 4, 5. Como eu não sei a quantidade certa, eu vou chamar de Q, que foi o valor que nós colocamos aqui. Então, o preço, né, ele vai depender da quantidade de quilômetros rodados. Só que a nossa função, a nossa lei de formação, não vai ser só isso. Por quê? Porque é dito no enunciado que uma taxa fixa, né? Então, ele cobra uma taxa ali de R$70. Então, além de pagar por quilômetro rodado, tem que pagar mais uma taxa de R$70. Então, essa é a nossa lei de formação. Então, é cobrado R$1,20 por quilômetro rodado. Então, o que a gente fez? Nós pegamos o valor a ser pago e multiplicamos pela quantidade de quilômetros que será rodado. Eu não sei qual é a quantidade, então essa quantidade ela vai variar. Por isso que nós representamos por Q. Poderia ser representado por R, por S, por T, fica a critério de cada um. Por quê? Porque nós não temos especificados ainda qual é essa quantia, mas ainda temos uma taxa fixa de R$70. Por isso, a lei de formação ficou dessa forma. E se nós soubéssemos a quantia, a quantidade de quilômetros rodados? Por exemplo, a pessoa alugou o carro e rodou lá 10 quilômetros. Então, a gente vai calcular o preço que ele vai pagar por rodar 10 quilômetros. Então, nós vamos substituir no lugar do Q o valor que é 10. Então, R$1,20 vezes 10 mais os R$70, que é um preço fixo. Qual que vai ser o valor que ele vai pagar? Lembrando que primeiro nós fazemos essa multiplicação de R$1,20 por 10, que vai dar R$12, mais os R$70 que é fixo. Então, quem alugar o carro e andar ali 10 quilômetros, vai pagar por esse aluguel, então, os R$82. Nós fizemos essa situação, então, nós vimos ali que nós podemos fazer, então, uma relação entre aquelas grandezas. Se eu sei a quantidade de quilômetros rodados, eu consigo encontrar o preço
que eu pagarei por essa quantidade de quilômetros rodados. E o inverso eu também consigo fazer. Então, se eu sei o preço que foi pago, eu consigo calcular qual é a quantidade de quilômetros que a pessoa que alugou, ela andou. Então, as duas formas é possível saber, dessas duas maneiras. Vamos agora ver uma definição para a função polinomial do primeiro grau. Então, temos aqui a definição da função afim. Então, uma função f, que é dos reais nos reais, lembrando que nós temos, então, o domínio dos reais e o contradomínio para os reais, que a todo número x pertencente aos reais associa o número ax mais b com a e b reais, é chamado de função afim. Se nós voltarmos no exemplo anterior, nós tínhamos lá P de Q é igual 1,20 vezes Q mais 70. Nós tínhamos ali essa função. Nessa função, nós conseguimos encontrar, então, o valor pago pela quantidade de quilômetros rodados. E eu disse para vocês que o inverso também poderia ser feito. Então, nós conseguíamos, pelo valor pago, encontrar a quantidade de quilômetros que a pessoa andou. Então, ó, se a gente prestar atenção nessa função, nós podemos observar que ela segue o quê? Uma linearidade. Por que linearidade? Porque ela tem aqui uma parte fixa, que é os 70 reais, e o que vai mudar é sempre essa parte aqui. Por quê? Se a pessoa andar 1 quilômetro, vai ser 1,20 vezes 1. Se a pessoa andar 2 quilômetros, vai ser 1,20 vezes 2. Se a pessoa andar 3, vai ser 1,20 vezes 3. Então, nós podemos observar que há essa linearidade. A parte fixa sempre será o 70, mas sempre que nós acrescentarmos 1 quilômetro de um lado, nós conseguimos acrescentar mais quanto? 1,20. Então, cada 1 quilômetro somado, nós temos ali 1,20 somado ao preço a ser pago. Esse exemplo aqui é um exemplo de uma função afim, ou também conhecida como função do primeiro grau. Mas, professora, e aí? Por que ela é chamada de função do primeiro grau? Porque o expoente da nossa variável, qual que é a variável nesse exemplo? Ó, quem que está sempre variando? É o Q, que é a quilometragem. O expoente dessa variável é 1. Então, por isso que nós chamamos ali de função do primeiro grau ou função afim. E trouxe então aqui a definição dessa função. E nós podemos observar aqui, então tem uma função dos reais nos reais e ela é da forma y igual a ax mais b. Se nós observarmos então aqui, pela definição nós temos que a função afim, ela é do tipo ax mais b. E nós dizemos que são os coeficientes da função, o a e o b. O a ele é chamado de coeficiente angular e o b de coeficiente linear. Voltamos ao exemplo aqui, ó. P de Q. Se nós observarmos, o x aqui, ele é a variável independente. Então, é o valor que vai variar. E se nós observarmos na P de Q, o Q que é correspondente ao x e o a? Quem que é o valor de A na nossa P de X? O A, ele é 1,20 e o B é o 70. E ainda, nós temos nomes para esses valores. O A, ele é chamado de coeficiente angular
E o B, ele é chamado de coeficiente linear. Então, aqui nós temos o A, 1,20, chamado de coeficiente angular, e o B, 70, de coeficiente linear. Então, esse exemplo que nós vimos é um tipo de função polinomial do primeiro grau. Uma outra coisa, professora, nós vamos falar de gráficos? Vamos, nós vamos ver o gráfico desses dois tipos de funções polinomiais. E o gráfico, o esboço do gráfico de uma função afim a uma função polinomial do primeiro grau é uma reta. Então, nós temos que a representação, ela é uma reta. E essa reta, ela pode ser crescente ou decrescente. Mas e aí? Como que eu vou saber se eu tenho uma função crescente ou uma função decrescente? O que vai nos mostrar se a função do primeiro grau, que é uma reta, o esboço, né? A representação é uma reta. O que vai nos dizer se ela é crescente ou decrescente vai ser o coeficiente angular, que é o valor do nosso A. Viram no quadro que eu coloquei que, por exemplo, naquela função, naquela lei de formação, P de Q, 1,20Q mais 70, que o A é 1,20 e o B 70. Então, o que vai nos fazer, pela representação, se ela vai ser crescente ou decrescente, é o valor do A, que é o coeficiente angular. Então, se nós tivermos um coeficiente angular positivo, que é maior que zero, nós temos uma reta crescente. Se o valor do coeficiente angular for negativo, menor que zero, nós teremos uma reta, né, uma representação decrescente. Então, no decorrer da aula, nós vamos ver como que é o esboço do gráfico de uma reta crescente, como que é o esboço do gráfico de uma reta decrescente. Voltamos ao quadro. Então, como eu disse, nós temos ali esses coeficientes. Então, só para formalizarmos, quando A for maior que zero, nós teremos uma reta crescente. Lembrando que o A é o coeficiente angular. Então, se o coeficiente angular é positivo, maior que zero, a reta é crescente. Se nós tivermos um coeficiente angular menor que zero, a representação ela vai ser decrescente. Nós temos também alguns casos particulares dessas funções. Então, a saber, nós podemos ter a função identidade, que é aquele tipo de função dos reais nos reais, lembrando que temos o domínio e o contradomínio. Então, nós temos o domínio da f e o contradomínio da f, e ela é definida por f de x igual a x. Temos também a função linear, que nós veremos nessa aula, quando ela é do tipo f de x igual a ax, para todo x pertencente aos reais, e nós temos também a função constante, onde o f de x é igual ao próprio b. Nós vimos pela definição que a função afim, ela é do tipo ax mais b. Vimos que o A é o coeficiente angular, que o B é o coeficiente linear, e que para sabermos se nós temos ali a reta, né, crescente ou decrescente, vai depender do valor do A, que é esse coeficiente angular. E aí, uma outra coisa para esse tipo de função é que nós temos que ter o A diferente de zero e o B diferente de zero. Mas por quê, professora? Então, para nós termos a função afim, nós temos que ter o A diferente de zero e o B diferente de zero. Porque senão, nós caímos nesses tipos de casos aqui. Se o B ele for igual a zero,
nós temos ali uma função linear. Nós vamos ver uma representação gráfica de uma função linear mais à frente. Se nós tivermos o a sendo zero, ó, o y vai ser o próprio b, que é o que acontece aqui nesse outro caso particular, que é chamado de função constante. E se nós tivermos o b igual a zero, nós temos aqui, se nós tivermos o a valendo 1 e o b diferente de zero, nós caímos ali no tipo de função chamada de função identidade. Então, nós vimos ali alguns casos particulares de função. Lembrando que nós vamos falar de função polinomial do primeiro grau, que é a função afim, e nós também vamos falar da função linear. Como que nós temos ali a representação dos gráficos, como que eu consigo fazer esse tipo de representação. Vamos ao quadro então ver como que nós fazemos essas representações, como que é a representação gráfica de uma função afim. Então, primeiro, para fazer a representação de uma função afim, são necessários apenas 2 pontos pertencentes a essa função. Então, primeiro a gente vai localizar esses 2 pontos pela lei de formação da função. Lembrando, então, que nós precisamos da lei de formação dessa função. E, professora, como que eu escolho esses 2 pontos? Para obter esses pontos, é possível atribuir 2 valores diferentes para a variável independente e calcular os valores da variável dependente por meio da lei de formação da função. Por exemplo, eu tenho lá a lei de formação da função f de x igual a x mais 1. Então, eu posso atribuir 2 valores quaisquer. Posso atribuir valores positivos, posso atribuir valor como 0 e valores negativos. Na aula anterior, para nós fazermos a representação, lembrem que nós atribuímos 3 valores, negativo, o 0 e positivo. Então, nós podemos, por exemplo, calcular a f de 0 e a f de 1. Temos aqui já 2 pontos. E por que 2 pontos? Poderia ser 3, poderia ser 4? Sim, poderia ser. Mas os 2 pontos, ele já nos consegue mostrar uma reta. Por quê? Por 2 pontos passa apenas uma única reta. Então, 2 pontos já é o suficiente para construirmos ali o gráfico, o esboço do gráfico dessa função afim. Então, calculando f de 0, vai ser 0 mais 1, que vai ser igual a 1. E a f de 1 vai ser 1 mais 1, que é igual a 2. E aí, poderíamos, então, fazer o gráfico dessa função. Então, nós vimos que para fazer a construção, a representação gráfica, então o esboço do gráfico de uma função, nós podemos ter ali 2 pontos. E esses pontos são fixos, são variáveis. Esses pontos você pode escolher quais são os 2 pontos que você quer substituir o valor na lei de formação e aí fazer a representação gráfica. Nós vamos ver no exemplo agora que se você não quer atribuir valores, nós podemos, por exemplo, atribuir 0 no x e depois 0 no y. Mas nós temos nomes para dar a isso. Vamos ao quadro acompanhar. Então, nós vamos fazer a representação gráfica da função 2x mais 2. Então, primeiro, para realizar essa representação gráfica, nós podemos calcular a raiz dessa função. Olhem aqui um novo termo que está aparecendo para a gente. Então, raiz dessa função. Então, o que é essa raiz?
a coordenada de x para a qual y vale 0. Assim, determinamos um ponto. No slide anterior eu disse que poderia ser escolhido, e pode ser sim escolhido 2 pontos, mas nós também podemos fazer dessa forma a representação gráfica. De que maneira? Calculando primeiro a raiz dessa função. E como que é esse ponto? Como que eu vou escrever o ponto? O ponto ele vai ter uma coordenada de um valor para x e para o y ele vai ser 0. Então, quando que eu consigo calcular a raiz dessa função? Quando o valor de y é 0. E aí, esse ponto do gráfico, ele vai tocar o eixo x. Daqui a pouco nós vamos fazer o esboço desse gráfico e nós vamos conseguir entender melhor como toca o eixo x e onde toca o eixo y. O segundo ponto escolhido pode ser calculado com a ajuda do coeficiente linear. Lembrando lá que nós temos uma função do tipo ax mais b, o b ele é o coeficiente linear. Por quê? Porque o ponto 0 e b existe em todas as funções afins, sendo esse o ponto em que o gráfico da função toca o eixo y. Então, nós podemos observar algumas coisas nesse exemplo. Temos aqui 2 pontos, o ponto x e 0, que nós podemos chamá-lo de ponto A, e o ponto B, que é o ponto 0 e B. Nesse primeiro ponto, o gráfico ele vai tocar o eixo x. E nesse segundo ponto, o gráfico da função toca o eixo y. E aí, professora, como que nós vamos fazer isso? Então, eu vou abrir um quadro branco para calcularmos, então, esses valores. Qual que vai ser a raiz da função? Qual que vai ser esse segundo ponto que precisamos saber para fazer a representação gráfica? Então, nós temos ali uma função do tipo... Isso, então aqui. Nós temos uma função do tipo y igual a x mais b. Mas nós já temos a lei de formação dessa função. Nós temos que y é igual a 2x mais 2. Para fazermos a representação gráfica, precisamos então de 2 pontos. Por aquela indicação, um primeiro ponto é a raiz da função, onde que nós temos que a raiz, nós temos um valor para x e o y, ele vale 0. Se o y vale 0, nós voltamos na lei de formação e substituímos esse valor. Então, 0 é igual a 2x mais 2. E aí, como nós podemos resolver? Podemos subtrair 2 dos ambos os lados. Ou também podemos escrever da seguinte forma: 2x mais 2 é igual a 0. Só invertendo ali a ordem. Se nós subtrairmos o menos 2 dos dois lados, nós temos que 2x é igual a menos 2. Como nós queremos saber o valor de um x, dividimos ambos os lados da nossa equação por 2. Assim, nós teremos que x é igual a menos 1. Então, a raiz, o ponto, né? Ele é um par ordenado, nós vimos isso na aula anterior, é o ponto A. Qual é o valor do x? Menos 1. E qual é o valor do y? É o 0. Então, esse é o primeiro ponto que nós falamos ali, que então, quando falamos em raiz, o y ele sempre vai ser 0. E o outro ponto que nós
conseguimos encontrar é pelo coeficiente linear, que é o ponto do tipo Q. Podemos chamar de B, vai ser o quê? O 0 e o B, que é o do coeficiente linear. Observando aqui a nossa lei de formação, o A é 2 e o valor de B também é 2. Logo, o outro ponto que nós temos é B, 0 e 2. Tendo esses dois pontos, nós já conseguimos fazer a representação gráfica dessa função. Eu trouxe então a representação gráfica aqui para a gente olhar na câmara de documentos. Isso, ó, então eu tenho aqui a representação gráfica desses pontos. Quando nós vimos que eu tenho então aqui um plano cartesiano e eu marquei esses dois pontos. Esse gráfico, né, o esboço desse gráfico, a representação gráfica dessa função f de x igual a 2x mais 2, esse gráfico eu utilizei o GeoGebra para a construção desse gráfico. É um software que auxilia bastante nessas construções. Vocês vão ver também quando tivermos a função de segundo grau, que ela vai ser uma parábola, que é bem útil esse software. Esse software ele é gratuito, vocês podem utilizar tanto pela internet ou vocês podem baixar no computador, é bem interessante. E vocês também verão a utilidade, alguns outros softwares na disciplina de tecnologias, certo? Então vamos lá, eu trouxe o gráfico para a gente já analisar aqui, para a gente ver. Ó, nós tínhamos ali dois pontos, o ponto A, que era o -1 e o 0, e o ponto B, que era o 0 e o 2. Vocês podem observar que temos aqui o eixo das abscissas, que é o eixo X, e o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. No enunciado da atividade, dizia ali que nós tínhamos, então, a raiz da função, e essa raiz da função, ela tinha coordenada x e 0. E que esse ponto, ele tocaria o eixo x. Observem aqui, ó. Então, aqui nós temos o x valendo -1 e o y valendo 0. Aqui nós temos, então, a raiz da função, o ponto A. E o ponto B, que é aquele ponto onde vai tocar o eixo Y, né? O ponto B, com as coordenadas 0 e 2, vai tocar o eixo Y em 2, porque a coordenada X é 0. E esse 2, lembrando que ele é o nosso coeficiente linear. Olhem aqui. Então, sempre, independente dos valores que tivermos, e nós tivermos função do tipo ax mais b, o valor de b sempre vai tocar o eixo y. Então, aqui nós temos o ponto B, que é o ponto 0 no x e 2 no y. Professora, mas e se eu não quisesse fazer isso? Se eu quisesse escolher outros dois pontos, poderia? Sim, poderia. Você pode até fazer esse teste jogando valores que você acha mais fácil para fazer o cálculo e com esses valores você construir a representação gráfica dessa função afim, dessa função f de x igual a 2x mais 2. E aí, nós podemos também ter uma outra interpretação. Nós podemos ver aí se essa função, ela é uma função crescente ou decrescente. Eu falei anteriormente que a função crescente, ela tinha o coeficiente angular positivo. E a função decrescente, ela tinha um coeficiente linear
um coeficiente angular, desculpa, negativo. Nós observamos, ó, o coeficiente angular dessa função, ele é o 2, ele é positivo. Então, nós temos aqui uma reta crescente. Mas e aí? Como que eu posso também saber isso? Nós podemos identificar que é uma função crescente. Quando nós vamos fazer a leitura de alguma coisa, nós começamos sempre daqui para cá, certo? Então, se eu vou fazer a leitura de um livro, então eu começo daqui para cá. Ou, por exemplo, ali a leitura dos nossos slides, nós sempre começamos aqui do início. E o mesmo nós vamos fazer para identificar se essa função é crescente ou decrescente. Dessa mesma forma, a gente vai fazer a leitura do gráfico. Então, pelo sentido das palavras. Então, nós começamos daqui para cá. Então, nós vamos seguindo o gráfico. Então, aqui nós começamos daqui, ó, de baixo para cima. E o que está acontecendo? Essa função, ela está crescendo. Então, essa é uma função crescente. Certo? Agora, nós teremos, então, uma atividade. E essa atividade, ela envolve essa representação gráfica que vimos até agora. Então, nós estamos falando de função polinomial do primeiro grau, ou função afim, certo? Temos ali raízes da função, o coeficiente angular, coeficiente linear. Então, alguns nomes, né, novos que não vimos na aula anterior. Então, eu peço que vocês façam a representação gráfica dessa função, dessa atividade e mandem as contribuições que em seguida nós voltaremos com a correção da atividade.
Olá, então retornamos com a correção da nossa atividade e obrigada aos polos do Rio, Minas, Rondônia e aos outros polos também que mandaram as contribuições dessa atividade. Vamos então à câmera de documentos ver a resolução. Nós temos então a função h de x menos 4x mais 2. Ou também nós podemos chamá-la de y igual a menos 4x mais 2. Vocês podem atribuir dois valores quaisquer para fazermos a representação do gráfico, ou podemos fazer o quê? Pela raiz da função, onde temos o ponto x e 0. Então, o que nós fazemos? Pegamos a nossa função e igualamos a 0, porque o valor do y ele é 0. Eu tenho menos 4x mais 2 igual a 0. Aí o que nós fazemos? Como eu quero achar o valor de x, eu subtraio 2 dos dois lados da igualdade. Eu fiz aqui passo a passo. Então, nós ficamos com menos 4x igual a menos 2. Nós queremos achar o valor do x, então eu divido ambos os lados da igualdade pelo menos 4. Eu poderia dividir pelo 4. Como era menos 4x, eu dividi pelo menos 4. Tendo, então, x igual a 2 quartos. Aí eu simplifico, tendo, então... Por que nós podemos simplificar? Porque nós temos... ambos os valores aqui são pares, então nós podemos dividir o numerador e o denominador por 2. Tendo x como 1/2. Então, o nosso ponto da raiz é quanto? X meio e o y 0. E podemos encontrar também o coeficiente, o outro ponto, que é o coeficiente linear. E aí, o ponto B, 0 e B, que ele é o próprio coeficiente linear da nossa função, que o coeficiente é o 2. Ou nós podemos também substituir o x pelo 0. Então, menos 4 vezes 0, 0 mais 2, 0. Esse é o nosso ponto B, que é o outro ponto do nosso gráfico. Aqui, então, nós temos a representação gráfica, o esboço da função. Nós tínhamos ali o ponto B, 0 e 2, temos aqui marcado, e o ponto A como meio e 0. Fizemos, então, marcando os dois pontos. Por esses dois pontos, nós conseguimos traçar uma reta. Então, utilizando uma régua, né, que é o mais fácil, aqui eu trouxe, então, já pronto o gráfico, mas aí vocês podem, então, unir os pontos utilizando uma régua. E aí, nós fazemos a leitura dessa função. Será que ela é uma função crescente ou decrescente? Se nós analisarmos o coeficiente angular, ó, esse coeficiente angular é o menos 4. Então, o menos 4, ele é menor que 0. Como nós temos um coeficiente angular negativo, essa é uma função decrescente. Lembrando, retomando o que nós vimos da leitura, então, se nós partimos daqui, ó, sempre da esquerda para a direita, o que está acontecendo com a nossa função? Ela está decrescendo, certo? Então, essa foi a correção da nossa atividade. Espero que esses pontos, né? Então, vocês podem fazer a escolha dos pontos ou utilizar ali o valor linear, né? O coeficiente linear da função ou os zeros da função. Nós vamos ver agora uma representação, a utilização dessa função linear no nosso dia a dia. Vamos ao quadro ver uma resolução de problemas dessa função afim. Então, quando nós trabalhamos com esse tipo de situação, é importante sabermos que tipo de grandeza nós estamos trabalhando. E aqui nós podemos, então, fazer essa relação desses tipos de grandezas.
Uma professora de matemática que ministra aulas particulares a domicílio, ela cobra R$ 25,00 para ir até a casa dos seus alunos, mais R$ 30,00 por hora trabalhada. Então, ali, tá aí a importância de sabermos qual é o tipo de grandeza que estamos trabalhando. Então, nós estamos trabalhando com o quê? Com a quantidade de horas que ela trabalha e ainda o quê? Quanto será que ela vai receber por essa quantidade de horas trabalhada? Olha o que é pedido na alternativa A. Escreva a lei de formação da função que representa o preço a ser cobrado em função das horas trabalhadas. Então, vamos lá. Primeiro, a gente quer saber a lei de formação dessa função, né? Que representa o preço a ser cobrado em função das horas trabalhadas. Então, nós queremos saber o quê? O preço em função da quantidade de horas. E aí, quanto será que vai ser? É dito no enunciado que ela cobra R$ 25,00 para ir até a casa. Então, esses R$ 25,00 é um valor fixo. Então, para ir até a casa, dar a aula, ela cobra esse valor fixo. Mais o que? R$ 30,00 por hora trabalhada. Nós não sabemos qual é a quantidade de hora, então, essa quantidade de horas é a nossa variável independente. Se ela der 1 hora de aula, vai ser cobrado R$ 55,00 e assim sucessivamente. Se ela der 2 horas, 3 horas, 4 horas e assim vai variando o valor. Então, nós já conseguimos a lei de formação. E a letra B? Supondo que o tempo de aula foi de 4 horas, quantos reais a professora vai receber? Olhem aqui, então nós já sabemos a quantidade de horas que ela deu aula. Então, nós vamos calcular o preço que ela vai receber. Nós vamos calcular o P de 4, porque foram 4 horas que ela deu aula. Então, vai ser igual a quanto? R$ 25,00, que é o valor fixo, mais 30 vezes 4. Por que 4? Porque foi a quantidade de horas aula que ela deu. Então, P de 4 é igual a quanto? Os R$ 25,00, que é fixo, mais 30 vezes 4, 120. Então, se essa professora de matemática der 4 horas de aula particular a domicílio, ela vai receber R$ 145,00. Então, nós podemos tanto saber a quantidade que ela vai receber pela essa quantidade de horas, como também, se eu sei o valor que ela recebeu, eu consigo encontrar a quantidade de horas que durou a aula particular dessa professora. E é o que nós vamos fazer ali no item C. Agora, eu não quero, eu não tenho mais o valor da quantidade de horas, eu tenho o preço que ela recebeu, a quantia que a professora recebeu. Então, agora, eu já tenho o preço por hora, eu quero saber a quantidade de horas. Então, ali nós temos que 100 é igual 25 mais 30 vezes o H. Resolvendo, nós podemos aí subtrair 25 de ambos os lados. Nós teremos que 30H é igual a 75. Então, a quantidade de horas que a professora, a quantidade de horas que durou a aula particular dessa professora foi 2 horas e meia. Então, essa é uma situação, né? É um exemplo de um tipo de situação que isso acontece no nosso dia a dia, né? Um tipo de situação
problema, que isso acontece no nosso dia a dia, envolvendo esse tipo de função do primeiro grau, de função, esse tipo de função afim. Tem diversos outros exemplos, né? Vocês podem ver, fazendo essa relação aí do nosso dia a dia, tantos outros exemplos que nós utilizamos de função afim. Um dos exemplos foi do posto de gasolina, que a quantidade de litros de combustível, então o valor que eu for pagar no posto vai depender da quantidade de combustível que eu abastecer. Um outro exemplo, eu vou no mercado. O valor a ser pago por, vamos supor, eu quero comprar uns 5 quilos de carne. O valor que eu vou pagar por esses 5 quilos de carne vai depender do preço da carne, do tipo de carne que eu comprar. Então, tantos outros exemplos que nós temos envolvendo função afim. Nós vamos ver agora no quadro um caso particular da função afim. Anteriormente eu comentei que nós tínhamos ali 3 casos e agora nós vamos falar de um tipo específico de caso que é o chamado função linear. Então, ó, uma função afim, quando possui algumas características específicas, recebe outra classificação. Vejamos o caso da lei de formação da função do exemplo abaixo. Então, nós temos ali o custo para a produção de uma bolsa em uma empresa é de R$ 34. Determine a lei de formação de uma função que permite estimar o custo de produção de X unidades dessa bolsa. Observando aqui, é dito que o custo da produção de uma bolsa nessa empresa é R$ 34. Observem que não é dito que é R$ 34 mais uma quantidade ou uma quantia por bolsa produzida. Então, ó, se for produzido uma bolsa, o valor a ser pago vai ser R$ 34. Se for produzido 2 bolsas, o valor a ser pago vai ser R$ 68. E o que está mudando aqui? Que nós também podemos escrever 34 vezes 2. Aqui nós temos então uma função do tipo, escrevendo a lei de formação dessa função. Então, o custo de produção de cada bolsa vai ser, como que nós podemos calcular o custo dessa produção? 34 vezes X. O que é esse X? Esse X é a quantidade de bolsa produzida. Se produzir uma, temos um X. Se produzir 2, 2. Se produzir 3X, 3 bolsas, teremos ali o 3. Então, temos algumas características diferentes. E nós vamos ver aqui por essa definição. Na função afim, nós tínhamos a função do tipo AX mais, mais B, certo? Na função do tipo linear, como que ela é? Ela é uma função dos reais nos reais e ela tem como que ela é? Ela é y igual a vezes x, que foi como naquele exemplo que nós vimos. Nós tínhamos ali 34 vezes x. Aí, aqui nós conseguimos então fazer uma outra identificação. Porque na função afim, ela é do tipo ax mais b. A função linear, nós temos que o b, ele é igual a quanto? A 0. Anteriormente, eu tinha dito que nós tínhamos alguns casos particulares. E esse é um caso particular, chamado de função linear, onde nós temos, então, o b igual a 0. Já na função afim, nós temos ela do tipo ax mais b. Então, o que vai diferenciar é o valor do
b. Da mesma maneira que da função afim, nós conseguimos identificar na função linear se ela é do tipo crescente ou decrescente. Lembrando lá que para saber se a função é crescente ou decrescente, nós temos que olhar para o coeficiente do a. Se o a for maior que zero, ela é uma função crescente. E se o a for menor que zero, é uma função decrescente. Agora, nós teremos uma atividade. E eu peço o que nessa atividade? Que vocês façam a representação gráfica de uma função afim. Tenho ali a função, lembrando que na função, é o gráfico da função linear, desculpem. Nessa função linear, nós vimos que o b ele é diferente de zero. E eu peço também que vocês comparem o gráfico dessa função linear com o gráfico da função linear da atividade anterior. Vocês acham que tem alguma diferença entre esses gráficos? Será que essa característica, essa particularidade da função afim e da função linear modifica alguma coisa? Será que os gráficos, eles têm a mesma cara, não vai mudar em nada? Então, nessa atividade eu peço que vocês façam a representação gráfica dessa função linear e comparem se o gráfico da função linear e da função afim tem diferença ou tem coisas parecidas. Em seguida, retornamos com a correção da atividade. Olá! Então, retornamos com a correção da atividade. Obrigada, Pernambuco, pela contribuição. Vamos à Câmara de Documentos visualizar, então, a representação gráfica dessa função. Só isso, melhorar aqui. Então, nós temos ali a função linear do tipo 5x. E aí, nós podemos localizar dois pontos, acredito que vocês tenham feito isso, né? Pontos que pertencem a essa reta, fazer a ligação desses pontos e construir essa reta. Aqui nós podemos observar que é uma reta crescente, então nós fazemos a leitura, né, da esquerda para a direita e pelo coeficiente angular nós já identificamos isso também. E ela é uma reta que passa pela origem. Vocês podem tá pesquisando também que independente do valor do nosso coeficiente angular, independente do valor positivo do nosso coeficiente angular ou negativo, esse tipo de função linear sempre vai passar
pela origem. Então, essa é uma da diferença entre a função linear e a função afim. Então, a função afim, ela não passa pela origem. E já a função linear, que é do tipo AX, ela sempre passará pela origem. Então, essa foi mais uma atividade que fizemos na aula de hoje. E o próximo assunto é funções quadráticas. Assim como função linear, a função quadrática, ela tem muitas aplicações no nosso dia a dia. Por exemplo, tá no jogo de futebol e o jogador ele chuta a bola. E a bola faz um movimento nesse sentido. Nós temos ali uma função do segundo grau. Então, uma representação, né? Então, entre outras utilizações da função do segundo grau, ou função polinomial do segundo grau, ou também conhecida como função quadrática, que nós temos no nosso dia a dia. Vamos ao quadro ver uma situação que envolve a função quadrática. Observe a imagem, ela representa uma horta de alface e cenoura em um sítio. Pede para determinar a função que permite calcular a área total da horta em função de x. Então, nós queremos saber a área total em função de x. Ao observarmos, nós temos aqui, então, a horta de alface e a horta de cenoura. A horta de alface é um quadrado. E a horta de cenoura, nós temos ali um retângulo. Para nós encontrarmos a área total, nós temos que somar a área desse quadrado, que é a da horta de alface, mais a área do retângulo, que é da horta de cenoura. E aí, como que nós conseguimos saber a área do quadrado? A área do quadrado é lado vezes lado. E por que x vezes x? Porque cada lado ali mede x, mais a área do retângulo, né? Da horta de cenoura, que é quanto? X mais 8 vezes 5. Resolvendo, então, aqui essa situação, nós temos que a área total, ela vai ser x ao quadrado mais 5x mais 40. Então, essa relação aqui permite saber a área total dessa horta, juntando ali a de alface com a de cenoura. Esse tipo de relação aqui, esse tipo de função, nós chamamos de função do segundo grau. Por quê? Porque ele é do tipo, né? O maior expoente que nós temos é o 2. E aí, nós conseguimos, então, a lei de formação para essa função. E a alternativa B pede qual a medida da área dessa horta quando x vale 4 metros. E aí? Então, nós precisamos fazer a substituição para saber qual é essa área, qual a área dessa horta quando x vale 4. Então, nós temos que a área total vai ser igual a 4 ao quadrado mais 5 vezes 4 mais 40. Aqui nós conseguimos, então, encontrar que a área total é 76 metros quadrados. Então, esse é um tipo de função do segundo grau, também chamada de função quadrática ou função polinomial do segundo grau. E aqui nós temos o exemplo de um polinômio do segundo grau, onde ele é do tipo ax² mais bx mais c, ou também conhecido como função
quadrática. Para termos, então, uma função quadrática, o a, ele tem que ser diferente de zero. Porque se nós tivéssemos o a sendo zero, nós teríamos uma p de x, que é um polinômio de x, do tipo bx mais c. E esse tipo de polinômio não é mais um polinômio do segundo grau, e sim um polinômio do primeiro grau, que foi o que nós vimos anteriormente. Então, uma função quadrática, ela é do tipo ax quadrado mais bx mais c. Essa é uma função quadrática. E aí, nós veremos como é possível fazer o gráfico de uma função quadrática. Então, para realizar a representação gráfica de uma função quadrática, é importante determinar o valor da raiz ou raízes de uma função, determinar as coordenadas do vértice e o ponto em que o gráfico toca o eixo das ordenadas. Então, nós temos que lembrar o que já havíamos trabalhado, que a raiz, ela pode ser calculada como que o x e o y, ele vale zero. E aqui, quando nós temos um ponto que toca o eixo das ordenadas, nós temos o zero para o x e o c para o y. Agora, nós não temos mais aqui o coeficiente linear, que era da função do primeiro grau. Nós temos aqui o valor do c, que é da função do segundo grau, da função quadrática. As parábolas possuem um eixo de simetria. Então, vamos lá. Quando nós temos a função, então, vamos ali para um quadro branco. Nós temos uma função quadrática, que ela é do tipo ax quadrado. Desculpem. Vamos fazer novamente. Ela é do tipo ax quadrado mais bx mais c. Para nós termos, então, uma função do segundo grau, o a, então, ele tem que ser uma função quadrática diferente de zero. E aí, nós podemos ter o ponto A, que é aquele ponto do tipo 0 e C, que é aquele ponto onde vai tocar o eixo Y. E aí, nós conseguimos ter uma outra coisa, que é o quê? As coordenadas do vértice. Um ponto B tendo x do vértice e y do vértice. Esse aqui é um outro ponto que nós podemos calcular, então, utilizando as fórmulas. Qual é? Nós vimos que a função do primeiro grau, ela tem como representação uma reta. A função do segundo grau, nós temos como representação uma parábola. E essa parábola, ela pode ter concavidade voltada para baixo, como é esse exemplo, ou para cima, esse outro exemplo. Quando nós temos a concavidade voltada para baixo, o A, ele é menor que zero. E quando nós temos uma concavidade voltada para cima, nós dizemos que o A, ele é maior que zero. E da mesma forma que nós temos ali função crescente ou decrescente, na parábola, nós não temos só crescente ou só decrescente, nós temos partes. Observando essa primeira representação, esse primeiro esboço, até esse ponto que nós chamamos de vértice da parábola, quando ela tem uma concavidade voltada para baixo, até esse vértice ela é uma função crescente. Do vértice em diante ela é decrescente. E acontece ao contrário quando nós temos uma função quadrática com concavidade voltada para cima. O início dela é decrescente e depois ela é crescente.
crescente. E aí, nós temos então que essa parábola ela possui um eixo de simetria, um segmento de reta paralelo ao eixo das ordenadas e que passa pelo ponto do vértice. Vamos ver então aqui o que então é esse eixo de simetria. Se nós temos uma parábola, por exemplo, voltada para cima, com cavidade voltada para cima, e nós temos então aqui esse eixo de simetria. O que é esse eixo de simetria? Então, se eu colocasse um espelho, por exemplo, nesse eixo, o vértice, né, ele reflete o outro lado da parábola. E ainda sabemos que uma parábola tem concavidade voltada para cima ou para baixo, de acordo com o valor do coeficiente A, que foi o que eu já disse. Se o A é maior que zero, a concavidade é voltada para cima, e se o A é menor que zero, nós temos uma concavidade voltada para baixo. Então, nós vamos ver agora aqui uma situação onde nós vamos fazer a representação gráfica dessa função quadrática. As coordenadas do ponto em que uma parábola toca o eixo y é sempre 0 e c. Então, vamos realizar a representação gráfica da função x² menos 6x mais c. Como que nós fazemos isso? Primeiro, nós vamos determinar o ponto das raízes. E aí, como que vai ser o ponto das raízes? Lembrando lá que é o ponto do tipo x, 0, porque o y ele vale 0. Nós vamos determinar o ponto que o gráfico toca o eixo y, olha aqui, que é do tipo 0 e c, e ainda vamos calcular o vértice. Vamos ver como fazemos esse cálculo do vértice. Então, aqui na câmera de documentos, nós temos a resolução dessa situação. Primeiro, a letra A diz que era para determinar o ponto das raízes. Para encontrarmos as raízes dessa função, o valor do y, ele é 0. Então, o ponto, vamos chamar de A, ele é do tipo x e 0. O y, ele vale 0. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa função, x² menos 6x mais 6 e igualar a 0. Então, como que nós resolvemos uma função do tipo x² menos 6x mais 6 igual a 0? Nós temos, então, uma função quadrática, ou chamada também de função de segundo grau, e nós podemos resolver de 3 maneiras. Utilizando Bhaskara, né, a famosa fórmula de Bhaskara, nós podemos utilizar some-produto, que são, na verdade, esses dois tipos. O terceiro tipo seria se ela fosse uma função de segundo grau incompleta. E aí, some-produto, nós temos aqui, ou pela fórmula de Bhaskara. Então, eu resolvi aqui pela fórmula de Bhaskara. O delta, b² menos 4ac, o valor do b é menos 6, o valor do a é 1 e o valor do c é 6. Eu acredito que todos vocês já tenham visto, né, como que nós podemos fazer a resolução dessa fórmula de Bhaskara. Então, eu vou direto aos 2 pontos. Como nós temos uma função quadrática, nós temos, então, 2 raízes reais. A primeira, ela ou a segunda, 4,73, e o outro ponto para o x é 1,7. Como o ponto ele é do tipo x e 0, o primeiro valor para o x, 4,73, e o segundo valor do x, 1,27. Então, aqui nós já temos 2 pontos, que são as chamadas raízes dessa função. O outro ponto que nós podemos encontrar é o ponto onde o gráfico ele vai tocar o eixo y. E como que é esse ponto? Ele é um ponto do tipo 0
e C. Por quê? Porque eu preciso saber qual é o valor onde essa função vai tocar o eixo y. E o valor de C na nossa função, ela tem o A valendo 1, o B menos 6 e o C valendo 6. Por isso temos aqui 0 e 6. Então, esse é o ponto C. Conseguimos já a alternativa A, que pedia para determinar os pontos das raízes, a alternativa B, em que pedia para determinar o ponto em que o gráfico toca o eixo Y. E agora, nós vamos calcular os vértices. Então, o ponto do vértice. Como que é esse ponto? Ele é o ponto que pode ser chamado de V, que ele é o x do vértice e o y do vértice. Relembrando, então, como que nós podemos calcular o x do vértice? Menos b sobre 2a. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Esse delta é aquele delta que nós calculamos para resolver pela função de Bhaskara, certo? Pela equação, desculpem. Então, substituindo os valores. O b, ele é menos 6. Então, nós temos aqui menos 6 dividido por 2. Menos com menos, mais 6 dividido por 2, 3. Então, o x do vértice, ele é 3. E o y do vértice, qual que é? Menos delta sobre 4 vezes o a. O delta, quando eu fiz aqui pela fórmula de Bhaskara, ele deu 12. Então, eu substituí o valor aqui no delta. Então, menos 12 dividido por 4. Menos 12 dividido por 4, nós temos menos 3. Logo, o ponto do vértice é o 3 e o menos 3. Então, aqui nós já temos 4 pontos que nós podemos marcar na nossa parábola e construirmos o gráfico, né? O esboço desse gráfico. Então, eu trouxe aqui o esboço do gráfico. Nós temos aqui o ponto A, que são as raízes. Então, o A e o B são as raízes da nossa função quadrática. O ponto C, que é o ponto 0 e 6, é aquele ponto onde a função toca o eixo y. O x vale 0 e o y vale 6. E aí nós temos o vértice 3 e menos 3. E aqui nós temos uma função quadrática com concavidade voltada para cima. E aí nós tivemos então a representação gráfica de uma parábola, né? De uma função do segundo grau. Esse slide ficou um pouco fosco, que é essa representação que eu trouxe para vocês. Eu posso estar postando no fórum essa representação. E agora nós temos então a última atividade da nossa aula, né? Desculpem, temos a atividade e depois uma aplicação. Essa atividade eu vou deixar para vocês postarem no fórum. Então, eu peço que vocês postem no fórum a representação gráfica dessa função. É bem parecida com essa que nós fizemos há pouco na aula. E aí, nós, então, vamos para essa aplicação da função quadrática. Nos jogos de futebol, ao realizar um lançamento, a bola descreve, em alguns casos, uma trajetória que pode ser representada por uma parábola. Considere a trajetória da bola após o chute de um jogador, determinada pela função y igual menos 2x ao quadrado mais 8, em que o y representa a altura da bola em relação ao solo do campo de futebol e x a distância horizontal em relação ao jogador percorrida pela bola até tocar o solo, ambos expressos em metros. E aí é pedido, em um chute, após a bola ter percorrido horizontalmente
3 metros em relação ao jogador, qual a altura atingida pela bola? Então, se nós temos ali a função, ela é do tipo y igual menos 2x ao quadrado mais 8x. Nós temos que ela percorreu 3 metros, então nós temos que calcular quando o x ele é igual a 3, porque está falando que o x é a altura, certo? Então, nós temos que o valor de y, o x é a distância e o y a altura. Então, o valor de y é igual a 6. Então, em um chute, após a bola ter percorrido horizontalmente 3 metros, a altura atingida pela bola é de 6 metros. E aí, qual que é a distância horizontal total percorrida pela bola? Então, nós temos o seguinte, o que acontece com a bola? O jogador, ao chutar, a bola vai fazer, seguir essa parábola. Então, ela sai daqui e ela vai cair no solo. Então, ela sai do solo, faz esse sentido e chega até o outro solo. Então, nós queremos saber qual que é o valor qual que é a distância, né? Quando a distância que essa bola, ela percorre. Então, nós podemos calcular os valores do x. E aí, nós conseguimos um x' como 4 e um x duas linhas como 0. Então, nós temos 0 para o x' e 4 para o x duas linhas. Por quê, professor? O que é isso? São as raízes da nossa função. Então, se vocês aplicarem aí a fórmula de Bhaskara, nós conseguimos encontrar a raiz 4 e 0. Então, qual que foi essa distância do 0 até o 4? Nós temos ali 4 metros, né? Que foi o valor que é percorrido por essa bola. E aí, qual que é a altura máxima atingida? Nós temos uma função quadrática e ela é do tipo, ela é do tipo com concavidade voltada para baixo. E aí, nós conseguimos identificar que ela tem um ponto de máximo. E aí, nós conseguimos, calculando o y do vértice, o valor máximo. E o valor máximo para esse y do vértice é 8. Então, essa é a altura máxima dessa função. Então, só mostrando aqui na câmera de documentos, nós temos o esboço desse gráfico. Então, as duas raízes, 0 e 4, ele caminhou 4 metros e a altura que a bola atingiu foi de 8 metros. Então, essa foi a nossa segunda aula de introdução ao cálculo, trigonometria e números complexos. Eu peço que vocês participem agora da nossa aula atividade. Se ficou alguma dúvida, algum questionamento da nossa aula, temos então esse espaço, esse momento. E lembrando que ficou uma atividade para vocês postarem no fórum. Vamos lá, vamos conversando e vamos participar. Boa noite, até a próxima aula.